O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, e este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Vamos cantar de novo o refrão do Salmo, enquanto a gente troca a pilha desse microfone que vai acabar. Pega ali rapidinho, que já está pitando aqui. Bota a mão no coração, fecha os olhos. Canta o refrão do Salmo de novo, vai lá. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão, vossa ternura e compaixão. Mais uma vez. Recordai, Senhor meu vossa ternura, vossa ternura e compaixão. Mais uma vez. Vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão, vossa ternura e compaixão. Sorte que o salmo de hoje estava bonito, né, gente? Salve de palmas para o salmo, para salmista. Muito bem, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, desse domingo, 26º domingo do tempo comum, o Senhor nos fala quem é que faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante da vida. Agradar a Deus, estar de bem com Deus, fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós possamos ir para a sua vinha. Esse tema da vinha, aqui no Evangelho de São Mateus, vai aparecer algumas vezes, já apareceu no domingo passado, né? Ide para a minha vinha e eu vou pagar o que é justo, a moeda de prata. Hoje, mais uma parábola falando sobre a vinha. A vinha é a igreja. A vinha é viver de acordo com Deus na igreja e a serviço do reino de Deus e do próximo, com e através da igreja. Então já pergunta para quem está do seu lado: o que você tem feito em favor da vinha? Nossa Senhora, quanto defunto numa igreja só. Me liga, Dom João, que eu não aguento mais, já deu o que tinha que dar. Pergunta para quem está do seu lado: o que você tem feito em favor da vinha? Fala criticado, falado mal e dado esmola. A vinha é a igreja. Essa parte visível e comunitária dessa realidade que é a presença de Deus na terra. E aí então Jesus hoje conta uma história para quem? Para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Sumos sacerdotes e anciãos do povo eram homens que faziam parte do grupo dos saduceus. Tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram não mais que 200 famílias. Portanto, 200 homens, né? Com suas mulheres, filhos, enfim, 200 patriarcas, 200 chefões. Sei lá, vamos por aí que isso aí, naquele tempo todo mundo tinha muito filho. Se fosse umas 2.000 pessoas, não mais do que isso.
Só eu falo. Criança pode chorar, ninguém pode falar, só eu falo. Então eram 200 famílias no tempo de Jesus, 200 grandes homens, assim, já mais senhores, que tiveram seus filhos, aí agora tem os netos, tem a sogra, vai lá, as noras, né? 200 famílias. Eram eles, e somente eles, que podiam fazer o câmbio. Quando o povo ia ao templo, comprar uma pomba, uma cabritinha, ou um boi para oferecer a Deus, para consagrar o filho. Lembra do menino Jesus, que São José ofereceu um casal de passarinho? Então, ao entrar no templo, você tem que mudar o dinheiro, tem que fazer o câmbio. Só pode comprar com a moeda do templo. Quem é que fazia o câmbio? Os saduceus, os anciãos do povo. Aí você vai comprar um passarinho, você vai comprar um cabritinho, ou você vai comprar um boi para oferecer a Deus. Quem eram os únicos que podiam comercializar carnes em Israel? Os saduceus. Só eles podiam vender boi, cabrito, e só eles podiam vender qualquer tipo de carne, mesmo fora do templo, para o povo comprar e levar para casa. Era o dono dos açougues da vida. Então só aí você já viu quão rico eles eram. Porque quando fazia o câmbio, quando entrava dentro do templo com a moeda, com o real, todo câmbio tem um deságio, não tem? Quando você compra dólar, quando você compra euro. Quando comprava a moeda do templo valia mais que a moeda da rua. Então ali eles já ganhavam dinheiro em cima do povo. Depois só eles podem vender as carnes, tem que comprar deles. E todo dia tinha alguém lá oferecendo os seus sacrifícios. E tinha que oferecer o passarinho, o cabritinho ou o boi, que tinha que comprar deles. Então eram homens muito ricos, muito ricos. Eram também eles, assim daí como os fariseus, grandes proprietários de terra. Eles tinham muita terra. Então era deles o comércio do trigo, da aveia, das sementes e dos grãos. Então não é igual você que está dando graças a Deus porque consegue pagar o financiamento de um Corolla 2015, não. É gente lá em cima, lá em cima. E esses homens começam a ter problema e a botar gosto ruim em Jesus, apesar de serem homens muito religiosos. Mas apesar de muito religiosos, eles são homens que no fundo confiam em quem? Neles mesmos, na riqueza deles e na autojustificação deles. E aí vem João Batista e Jesus. O evangelho de hoje vai falar de João Batista para depois falar de Jesus. E tem um passo ali no meio, com uma palavrinha engraçadinha que daqui a pouquinho a gente vai aprender. E aí então o evangelho começa com Jesus contando mais uma parábola da vinha, mas essa parábola de hoje ele conta só para esses homens. Claro que está contando para todos nós e cada um de nós, mas vamos entender, Jesus quis contar essa história para os saduceus, dentro deles, os chefes do povo, os anciãos do templo. Então homens que são muito limpos, muito honestos e muito abençoados, por quê? Porque são muito ricos, eles não passavam os apuros e os apertos que o povão passava. Homens muito bem colocados perante a sociedade. E aí Jesus vai contar uma historinha. Essa historinha vai dizer então da igreja, vai dizer então do céu. Nessa historinha a gente vai se olhar nela, mas nessa historinha Jesus vai falar dos saduceus e dos grandes pecadores, que haviam e estavam por graça de Deus, mas através do ministério de João Batista, mudando de vida. Porque meu irmão, minha irmã, vamos entender uma coisa. Você que gosta de vir na igreja com essa cara de emburrado aí, de emburrada. Nós não somos nada sem a graça de Deus, amém? O que é que eu sou sem Jesus? Só que esse Jesus, essa graça de Deus, que às vezes a gente acha bonitinho e fala, a gente sem Deus não é nada, né, padre? Esse Deus sem o qual não somos nada, chega até nós através de mediações, e é aqui que a porca espicha o rabo. É aqui que o bicho pega para o lado dos saduceus. Eles também diziam, sem Deus nós não é nada. Só que eles querem Deus sem João Batista. Eles querem Deus sem a igreja, sem a vinha. Eles querem Deus
na hora que eles quiserem, se eles quiserem. Na hora de dormir, quem sabe, uma Ave Maria. Eu faço as minhas orações, padre. O senhor não me vê muito na igreja, mas eu rezo. Sei. Tá bom. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Eu não caio, não. Não estou querendo. Então vamos lá. Jesus fala assim, ó, um pai, porque Deus é pai de todo mundo, Deus é pai de quem você mais gosta e de quem você mais odeia. Ele é pai de todo mundo. Um pai tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro e falou assim, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O menino falou assim, nesse calor não quero não. Deus o livre, pá. Com essa bolha de calor que está sobre o Brasil, não vou não. No ar-condicionado já está suando, não vou não quero. Pai, que sangue. Eu sei, esse menino não quis ir. Mas depois, o que diz o Evangelho? Mudou de ideia. Mudou de ideia e acabou indo. E aí Jesus diz, chegou para o outro filho e falou, filho, vai para a vinha do pai. Opa, nós que vai, pai. Te amo, pai. Deixa eu dar um abraço ao senhor. Senhor, pai, já falei que eu te amo hoje? Já falei, mãe, que eu te amo, que você está linda hoje? Mas aí não sei o que aconteceu, se também sentiu calor e falou, quer saber, eu não vou não. Não vou não, você é doido. E por algum motivo, ele que disse que ia, não foi. Por algum motivo, o que disse que não ia, foi. Mas aí tem algo de importante para nós, que o Evangelho coloca ali. O primeiro falou que não ia. Porque somos nós assim também. Num primeiro momento, muita coisa que a gente descobre que é certo, que é nobre, verdadeiro e é nosso dever e salvação, nos encontra como? Preguiçosos, mal acostumados, mundanos. Aí você fala que, não vou não. Você precisa de igreja para rezar? Reza em casa. Por quê? Porque o convite, às vezes, para vir à igreja, encontrou uma pessoa preguiçosa, egoísta, mimada, que vive para fazer churrasquinho, tomar cerveja e ficar tomando um whiskyzinho com os amigos, falando mal. Ninguém presta, só eles que estão sentados naquela mesa que são bons. Mas aí diz o Evangelho assim, o menino ali que falou, não vou não, diz assim, então ele mudou de ideia e foi. Está escrito assim no Evangelho, então ele metamelomai. Fala comigo, metanoia. Eu sei que essa palavra você já sabe, metanoia é a palavra para falar conversão. E o que é metanoia? Mudança de mentalidade. Então ele mudou de opinião, só que aí a declinação, a conjugação do verbo metanoia, conversão, que na verdade significa mudar de ideia, ali está metamelomai. Vamos repetir isso? Fala comigo, metamelomai. Mais um, metamé. Tem gente que não abre a boca, não sorri, não faz nada. Jesus amado. Fala metamé. Lomai. Agora vamos juntos sem parar. Metamelomai. E a palavra metamelomai é uma palavra que se usa para dizer mudou de opinião, no sentido de arrependimento, no sentido de ficou triste. Mas não é ficou triste no sentido de que droga, tem que ir. Inferno. Esse padre. Essas carteirinhas ficar carimbando. Saco, então vamos para a missa, ué. Fazer o quê? Não sei se um padre tem que ficar 11 anos numa paróquia. Droga. Não, metamelomai não é isso. Metamelomai é mudou de ideia de um jeito triste no sentido de putz. Já que eu estava com a cabeça de falar que eu não ia, gente. Senhor, misericórdia. Tão bom que é ir, eu vou sim. É uma tristeza no sentido de quebrantamento. É uma tristeza no sentido de, por que eu fui falar e fui fazer? É uma tristeza no sentido de, quanto tempo que eu perdi pensando assim? Então, é aquela tristeza que nos faz andar para frente. É aquela tristeza que nos faz mudar e buscar o que é certo. Diga comigo, metamelomai. Então aquele menino que é uma imagem da alma do ser humano carnal, cozido de pecado, de conforto, de apegozinho, de prepotência e de arrogância. Eu sou uma pessoa boa.
Aí vive lá na barra da saia do padre, menina. Fala do Zé. Você já reparou que todo mundo que diz de si mesmo, mas eu sou uma pessoa boa, ele não consegue parar a frase aí? Ele precisa daí fazer uma lista da ruindade dos outros. Isso porque você é uma pessoa boa. Imagina se você fosse uma pessoa ruim. Sangue de Jesus, hein? Jesus amado, né? Mas ele metamelomai. Mudou de opinião, mudou de cabeça. E falou, poxa vida, eu vou para a vinha do meu pai. Ficar fazendo o que em casa, né? Coitado do meu pai, não sei. Algo ele ponderou que o fez ver beleza, nobreza em ir para a vinha, em ir para a santidade, em ir para a igreja, em ir para a virtude que ele não tem, em ir conseguir ser o ser humano que ele não é. Metamelomai, ele deixou de ser um burro chucro e mudou de ideia e foi para a vinha. Isso é uma possibilidade para todos nós, amém? Fala comigo, ufa. Fala, graças a Deus. Bate no seu peito, fala, eu tenho chance ainda então. Fala, ai, agora vai. Fala assim, metamelomai. Fala, Deus, não leva eu ainda não. Eu tenho jeito. Fala, eu vou. Metamelomai. Eu já mudei de ideia. Se o Senhor deixar eu vivo, o Senhor vai ver que gracinha com você. Só que teve um outro que mudou de ideia também. Filho, vai para a minha vinha. Opa, eu que vou. Como é que eu vou? Não sou igual a esse povo da cachaça. Não sou igual a esses papapá. Deixa com o pai. E aí, mudou de opinião, só que para ele não está o metamelomai, porque o metamelomai é coisa boa. Ele mudou a opinião dele para algo ruim. E na hora de ir, não foi. Aí eu não sei se ele não foi porque a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dana, a Gia, a Lu, a Ju, a Fer não vai. Eu não sei o que aconteceu com ele. Fato é que ele começou bem e terminou mal. Belisca, quem está do seu lado, fala assim, o importante é terminar bem. Não é começar bem. É terminar bem. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Nós não vamos ser salvos por tempo de serviço, não. Você tem que terminar bem a sua carreira, a sua corrida nessa terra. Ninguém vai entrar no céu porque por muito tempo foi bom, só agora que eu estou sendo ruim, depravado, safado, cachorro sem vergonha. Aí Deus olha e fala, 60 anos foi bom, 20 anos foi ruim, ainda sobrou 40. Ei, começou bem e terminou mal. Fala comigo, Senhor, dá-me a graça de terminar bem. Fala, dai-me a graça de perseverar até o fim. Abre a boca! Fala, dai-me a graça de perseverar até o fim. Não, padre, que eu quando mais jovem era muito da igreja. Meu pai ajudou muito. Acho que não é do tempo do senhor, né? O finado padre Antônio. Inclusive minha mãe era das cruzadas de Maria. Deus recompense os velhos. Se já estiver morto, leva para o céu. Você está indo para onde? Está achando que vai voar nas asas dos outros? Começou bem e terminou mal. É possível começar bem e terminar mal. Dependendo das conversinhas que você gosta de ouvir. Das músicas que você gosta de ouvir. Dos amigos que no fundo você bajula e acham legais e não cafona igual esse padre que só grita. Legal é quem para você? Cuidado, meu irmão. Começa bem e termina mal. Judas Iscariotes começou bem e terminou mal. O ladrão na cruz começou muito mal, conseguiu terminar bem. O importante é como a gente termina. Só que tem algo aqui. Não está no nosso poder dizer, eu vou querer, vou conseguir e vou ter a ocasião de amanhã, ano que vem, mudar de ideia e ir para o lado bom. Quando é que é a hora de mudar de ideia? Agora. Nós só temos agora. Santo Agostinho diz, eu tenho medo do Deus que passa.
E os apelos que Deus tem feito dentro do seu coração, se você não levar a sério, eu não sei se amanhã você sente esse apelo. Tem gente aí deixando para depois os apelos de Deus, como se depois fosse ouvir de novo o mesmo apelo. Eu não sei se depois você escuta o mesmo apelo. Então, querido, querida, terminar bem, mudar de opinião. Aí os homens ali, né, do templo estão ouvindo essa conversa toda. E claro que eles já estavam mais ou menos entendendo, mas pelo sim, pelo não, Jesus mandou na lata. Contou a história dos dois meninos e falou assim: em verdade eu vos digo, João Batista veio. E vou dizer mais, as prostitutas, olha isso, meu Deus, as prostitutas e os cobradores de impostos vos precedem no reino dos céus. Como assim, Jesus? Sim, porque veio João Batista até vocês, num caminho de santidade, de justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas. E quem eram os cobradores de impostos e as prostitutas? É o ser humano, eram as pessoas que num primeiro momento tinham dito o que para Deus? Tinham dito: não, eu não vou para a vinha, eu não vou para o templo, eu vou tacar fogo no mundo, vou ganhar dinheiro, eu vou beijar na boca, quero saber não. Mas aí veio João, e eles metamelomai, mudaram de ideia. As prostitutas, os cobradores de impostos, são aqueles que num primeiro momento e época da vida, não foram para vir e falaram para Deus: eu não quero não, eu não gosto. Isso, negócio de rezar, esse negócio de igreja, coisa chata. Eu gosto de outras coisas. Mas metamelomai, graças a Deus, através de João Batista, se converteram, foram lá no Rio Jordão, não é isso? Confessar os pecados, pedir o batismo. Já vocês, meus amigos saduceus, sacerdotes, anciãos, ricos que só vendo, cidadão de bem, que não faz o que eles faziam. João Batista veio até vós e vos convidou para ir nas águas do Jordão, e vocês não foram. Mas quem são os saduceus no primeiro momento da vida? São aqueles que disseram o que para Deus? Não, a gente vai para a vinha. Só que aí ao longo do caminho se desviaram de Deus. Só que aí tem um problema, gente. Por que eles não foram até João Batista? Porque eles olhavam para João Batista, e muitos deles, aconteceu com eles aquilo que acontece com a gente muitas vezes na nossa vida. Você já usou essa expressão aqui que diz assim: não sei o que acontece, o meu santo não bateu com o dele. Já falou isso? Já sentiu isso? Que o teu santo não bateu? Acontece, não acontece? É meio sem explicação às vezes, não é? Apesar que se a gente cavucar, por que o meu santo não bate com o teu, eu vou encontrar os motivos. Aí você começa: esse que é o jeito de falar, grita muito. Acho que é o time que torce, sei lá, onde já se viu, não sei o quê. Eu não sei, é o jeito, eu não sei. Mas nesse não sei a gente sabe. João Batista, quando veio, ele era muito doidão. João Batista só pregava gritando, falando de conversão, de inferno, e mandando criar vergonha na cara. João Batista vivia no deserto, ele era meio pobretão, diz a palavra de Deus, não é? Que ele só tinha uma roupa para vestir, que era feita lá com a pele de um bicho. Imagina o fedor que não está isso aí. A barba meio sem cortar certinho. Entende isso? A sandalhona no pé, aquele calcanhar grosso. Diz que ele só comia mel e gafanhoto. E o negócio dele era ficar falando de pecado e julgamento final. Inferno, inferno, converte-se lá para o inferno, converte-se lá para o inferno. E Jesus está dizendo: olha, eu até entendo vocês, de fato, tem hora que o João era pau de dar em doido mesmo. O padre João Batista tinha hora que não ajudava mesmo. Aquela voz esgarnecida, aquela coisa. Só que presta atenção numa coisa, no porquê é que eles não têm desculpa. Ao contrário, os cobradores de impostos, as prostitutas, gente que ninguém achava que ia mudar, mudou por causa do padre João Batista, por causa do João Batista. Vocês, porém,
mesmo vendo que esse homem que grita demais, que o teu santo não bateu, direito teu, o santo não ter batido com o dele, é normal isso acontecer. O problema é que, mesmo vocês vendo que esse cara aí que o teu santo não bateu, mudou, cobrador de imposto e prostituta, quem podia imaginar que as Madalena da vida, lembra da Maria Madalena? Quem podia imaginar que Maria Madalena ia criar jeito? Criou. Através de quem? Através do João. Vós, porém, mesmo vendo isso, não metamelomai para crer no João. Então o que Jesus está dizendo para você e para mim, queridos? Que às vezes na igreja, na fé, é normal a gente não simpatizar. Normal. Pode acontecer. Mas passa a ser pecado quando você não simpatizou e agora está vendo o fruto bom daquilo que você não simpatizou e você continua não simpatizando, vendo prostitutas e ladrões entrarem nas águas do Rio Jordão. Vocês não foram lá entrar nas águas do Rio Jordão também. Eu nem ia mesmo. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, igual o Zaqueu, igual o Mateus, eu não sou prostituta igual a Madalena. E Jesus está dizendo então, mas vendo que aquelas águas lavavam essas coisas, vocês não sentiram vontade de ir lá lavar pelo menos a fofoquinha, não? E mesmo vendo os frutos de João Batista, vocês não mudaram de ideia a respeito do João Batista. Irmãos e irmãs, nós precisamos na vida aprender a mudar de ideia de vez em quando. O julgamento vai ser duro. É Jesus quem está falando. Para quem um dia chegar diante dele como um menino birrento, como uma mulher azedinha, cheio de argumentos para explicar o porquê que o santo não bateu com aquilo. E Deus vai falar, engraçado, né? Aquilo mudou coisas, pessoas e realidades que você que é tão bom não conseguiu mudar. E mesmo assim você não mudou de opinião a respeito daquilo, daquela pessoa, daquela situação. Que história é essa? Então, meus queridos, a gente precisa mudar de opinião. E é aí que o ser humano vai cavando a própria cova. Vai comprando para si sua própria condenação. Tem gente que parece que gosta de ser do contra. Tem gente que parece que agarra na picuinha, na birra, no eu não vou, no eu não gosto, do eu não concordo, do eu não sei para que serve, e só está ele lá agarrado nisso aí. Mas ele fica. Ora, mesmo vendo as prostitutas, que nunca passariam perto do templo, agora indo ao templo, porque foram primeiro no João Batista, mesmo assim, vocês continuam contra o João Batista? Mesmo assim, você não sente vontade de ir lá também, ver como é que é isso? Vocês não metamelomai nunca? Que isso? Portanto, meus irmãos, uma graça que a gente tem que pedir na vida, a graça de mudar de ideia. E daí superar essa meninice que afeta todos os personagens do evangelho de hoje. Filho, vai para a vinha. Não vá. Seja adulto, seja santo, seja maduro. Por que não vai? Metamelomai. Metamelomai nessa preguiça. Metamelomai nesse que tá calor. Metamelomai nesse eu não comer ervilha. Me engrossa essa voz. Metamelomai nessa. Mas meu pai era bastante da igreja. Metamelomai nessas coisas aí. Fala para quem está do seu lado. Metamelomai nessa frescura. Fala, senão eu metamelo a mão em você. É isso, metamelomai, ó. Que é isso? Então, metamelomai para ir para a vinha. O segundo ali, eu vou, depois não foi. Metamelomai, por que vai desistir daquilo que estava tão perseverante? É porque o padre passou e nem me cumprimentou. Então metamelomai nisso aí, ué. É porque, tanto que eu rezo, as coisas só me dão errada. Metamelomai nessa choradeira aí, ué. É porque a gente reza, padre, faz tudo certinho, a vida da gente é uma prova.
Aí o senhor pega, por exemplo, eu tenho uma cunhada, não é julgar os outros. Não é, mas fala. Não é julgar. Não reza, a mulher é ruim. Deus me livre, eu não posso nem falar isso em voz alta, padre. Dizem por aí que está traindo o meu irmão e eu não sei nem o que eu faço nessa situação. Aí tudo que ela faz dá certo, o meu sobrinho filho dela passou na faculdade tal, ela está magra, pronto, falei. Magra, meta melomai nessa inveja que você tem dos outros aí. E continua indo para a vinha. Nós precisamos aplicar isso em nós. Sermos maduros. A santidade é uma grandeza que passa pelo metamelomai. Metamelomai nisso aí, filho. E o metamelomai na nossa presunção. O metamelomai no eu não preciso disso. Né? Que é o terceiro personagem do evangelho de hoje, que são os saduceus ali, os anciãos, os mestres do povo. Então veja que lindo, gente. Deus tem paciência com você e comigo. Ele sabe que a gente é de carne e osso. E sim, eu acho que às vezes até Deus lá do céu olhava o João Batista pregando e falava: João, pega só um pouco mais leve. Eu sei que é o seu jeito, mas tem hora que você escapa, hein, feio? Eu acho que até Deus concordava que tinha hora que o João Batista realmente podia encurtar 10 minutos. Mas você não muda de ideia nunca? Você não sabe ver o lado bom do João Batista, não? Mesmo vendo isso, mesmo vendo gente que nunca olharia para o céu, nunca entraria no templo, estão olhando para o céu, olhando para o templo. Nem assim você muda de ideia a respeito do João Batista. Tu é chato com força, hein, filho? Sangue de Jesus tem poder, hein? Que ignorância, hein? Então Jesus está falando no evangelho de hoje que chega um ponto na nossa vida, gente, que a ignorância passa a ser pecado, que a dureza passa a ser condenável, que o engessamento passa a ser deplorável. Vocês não mudaram de opinião nem vendo isso, nem vendo que João Batista conseguiu produzir um fruto que vós, saduceus, não conseguiram. Porque os saduceus, assim como os fariseus, eles desciam a lenha no adultério, nunca conseguiram converter uma prostituta. Aí veio João Batista, que conseguiu mudar uma adúltera a uma prostituta. Os saduceus, os fariseus, eles descia a lenha nos cobradores de impostos, nos larápios da época que explorava o povo. Mas eles nunca conseguiram converter nem o Zaqueu nem o Mateus. Nunca conseguiram. Aí vem João Batista, aí vem Jesus, que conseguiu o que você tanto quis na vida. Você não falava mal das mulheres da vida? Você não falava das tias de boteco? Nunca conseguiu tirar uma de lá. Agora teve um que tirou uma de lá. Você vai falar mal dele? Sério? Não é você que diz que esse mundo velho está perdido, que o povo não quer saber de igreja? Aí vem algo que começa a trazer os outros para a igreja. Direito seu não simpatizar. Mas agora que você está vendo dentro da igreja, quem você nunca conseguiu colocar dentro da igreja, você não vai mudar de ideia? Fala para quem está do seu lado: você é chato, hein? Tá doido, hein? Eu, hein? E Jesus está questionando: rapaz, se o João Batista foi remédio para as prostitutas, você não tem nenhuma coceirinha para o João curar, não? Se o João Batista foi remédio para o câncer espiritual dos cobradores de impostos, o João Batista não tinha o que curar, nem uma sarninha, não sei não. Mudar de ideia, fala comigo, metamelomai. Fala, mudar de ideia, bate na cabeça, fala: chega de ser cabeça dura. Bate no peito, fala: chega de ser coração de pedra gelado. Bate na cara, fala: metamelomai. Chacoalha quem está do seu lado e fala: metamelomai. Não é possível, trem. Mudar de ideia, mudar de opinião. E isso é algo que a gente precisa fazer, sobretudo, e num primeiro momento, meus amados, em relação a nós mesmos, amém? Primeira leitura da missa de hoje.
Lá do profeta Ezequiel, Deus está falando através do Ezequiel assim, ó. Vocês andam dizendo, ai, que a conduta do Senhor não é correta. Escutai, ó casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Oi? Ou antes é a vossa conduta que não é correta, povo de Deus? Vai ficar discutindo com Deus agora, velho? A gente tem que aprender em tudo na vida, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que eu posso mudar, o que eu tenho para aprender com isso. É tão mais inteligente e frutífero do que se agora querer brigar com Deus e falar, não vou na igreja mais também enquanto Deus não me ouvir. Olha o juízo das pessoas. Casa de Israel, eu estou errado, vocês é que estão, você tem certeza que você quer falar isso mesmo? Aí Deus continua. Quando um justo, ó, se desvia da justiça, quando alguém começa bem e resolve terminar mal, aí pratica o mal e morre. Morre de morrer mesmo. Morre de morrer a paz, morre de morrer a alegria, morre de morrer o ministério, a unção, a vida de oração. É por causa do mal que está praticando que está morrendo. Deus está falando, eu não estou matando ninguém. Você está plantando, você está colhendo, filho. Oxe. Quando um ímpio, aquele que diz não vou, se arrepende, melomai das maldades que pratica, e começa agora a observar o direito, a justiça, e conserva a própria vida. Ele conserva a própria vida, porque ele está plantando, ele vai começar a colher. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Olha a importância do arrependimento, gente. Olha a importância de melomai, mudar de opinião. Sabe qual é o nosso problema? A gente sofre, mas não muda de ideia. É ou não é? A gente sofre, a gente padece, a gente pasta, a gente rasteja, mas não muda de ideia sobre aquilo. Você já reparou isso? A gente quer ser feliz, mas não quer mudar de ideia. A gente quer ser feliz e cheio de Deus, mas não quer mudar a semente que joga na terra. Mudar de ideia. Olha o que Deus está falando na primeira leitura. Quando é que vocês vão aprender a ponderar as coisas para mudar de ideia e entender? Você quer viver? Se afasta do mal e vem para o bem. Ah, você quer continuar no mal, longe do bem, e quer ficar bravo com Deus, porque está colhendo do mal que faz, do mal que planta. Meus irmãos, Deus é amor e Deus perdoa, só que se você plantou, você vai colher. Está perdoado, mas vai colher. Esse é um ponto que a gente precisa entender na vida. E esse ponto é desafiante, porque olha aqui para mim, você precisa me entender nesse ponto, isso é importante para a sua vida. Você vai jogando um monte de semente desgraçada na sua vida, desgracenta na terra da sua vida. Por palavras, atitudes, atos e omissões, né? Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí, melomai. Mudou de ideia. Aí você começa a lançar semente boa, certo? Sim ou não? Só que você já lançou uma semente ruim, não lançou? E aqui entra um momento desafiante da nossa vida mesmo. Você vê que você está lançando semente boa e está colhendo o quê? Coisa ruim. Agora paciência, bebê. Comece a lançar a semente boa. Lança a semente boa e administra os frutos ruins que está vindo. Porque você fez, está feito. Mas vai lançando semente boa. Que daí os frutos ruins que você plantou, você vai colher e vai aprender a se desfazer deles. E aí você vai entrando nesse período da vida, meio que parece um parênteses, parece que você está parado. Não, você não está parado, você está na dinâmica da vida, continua jogando a semente boa. A semente ruim já não está dando fruto? A semente boa também vai dar fruto. Sabe qual é o seu problema? Você dá 40 anos da sua vida para o diabo, melomai, graças a Deus, vem para a igreja e acha que com 40 dias Jesus resolve o que você fez por 40 anos. Não é assim não, filho. Melomai, guardar a língua na boca. Coitada da minha sogra.
Não adianta trombar de frente com a véia. Metamelomai, mudou de ideia, vou ficar quieta. Amém, amém, ô glória. Só que você lançou um monte de semente de briga, de discussão, dedo na cara, sua véia, por que não... Ai, também. Maldita a hora que eu casei com seu filho. Você já jogou a semente da ofensa no coração dela. Agora paciência, você vai colher de tudo que você falou. Por um bom tempo, você vai chegar e falar assim: oi, minha sogra, boa tarde. Ai, que lindo esse conjuntinho de viscóis que a senhora está vestindo hoje. Ah, esse bolo de fubá que a senhora faz, ninguém faz. E não vai dar resultado nenhum. Porque você está no tempo ainda de colher das bobeiras que fez, mas não desanima, continua lançando semente boa, porque tudo se colhe. Fala para quem está do seu lado: não desanima do bem, porque está colhendo do mal. Você não plantou? Você que aguenta. Mas não desanime do bem. Bate no teu peito comigo e fala: entendi tudo. Fala: ó, é a minha vida. É ou não é assim, gente? Exemplo: tá gordo. Não foi comendo alface que ficou assim. É verdade. Não é brócolis isso. Nem rúcula. É, não é? Aí metamelomai. Conscientizou. Aí começa. Aí começa. Não, só uma água com gás com limão. Coca não. Aí começa. Você fala: gente, não diminui. Não resolve. Meu Deus. E para ajudar, joelho dói. Coluna dói. Desanima não. Você não semeou, você vai colher. Mas se você mudar a semente, daqui um pouco, você começa a mudar o que você vai começar a colher. Paciência, filho. A paciência tudo alcança. Mas qual é o nosso problema? A gente lança um monte de semente ruim na nossa saúde, nas nossas finanças, no casamento, na educação dos filhos, na amizade com as pessoas, na nossa história, um monte de coisa ruim. Vai vir a colheita. Vai ou não vai? Vai. E aí a gente desanima de jogar a semente boa. Ué, mas o fruto sempre vem, meu irmão. Só que tem esse parênteses, tem esse intervalo chato na vida. Continua firme no bem que você começou a fazer. Uma hora você vai colher dele, amém? Você não vai colher só o mal, você vai colher também do bem, amém? Mas vai colher tudo que plantou. E se plantou mal, paciência, filho. Não mandei plantar. Agora administra. Essa é a dificuldade que muitas pessoas têm, às vezes, para recomeçar a vida, para seguir em frente. Não mandei fazer esse filho. Sei que tinha que ter pensado se podia ter engravidado ou não. Não engravidou? Agora você vai colher disso aí. E sim, dá para colher muita coisa boa. Comece a plantar, mas enquanto planta as coisas boas, você fez um filho antes da hora. Ué, às vezes na nossa vida, por fraqueza, por falta de juízo, sei lá, a gente faz umas trambeadas, assim ou não? A gente faz umas coisas das quais a gente se arrepende, que você falou: porque eu não morri 2 minutos antes, padre. Graças a Deus não morreu. Está vivo. Para colher a besteira que fez e para plantar uma bênção nova na sua vida, amém? Quem está feliz de estar vivo aí? Quem entendeu hoje que tem que colher o que plantou? Quem entendeu que ninguém vai colher o que você plantou, só você mesmo? Quem vai parar de reclamar de estar colhendo as besteiras que fez? Fala eu. Mas quem tem esperança que vai colher bênção porque vai aprender a jogar a semente certa também? Fala eu. Amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração, uma das nossas preces. Mas ele metamelomai e foi. Não queria, mas mudou de ideia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Oremos, irmãos. Peçamos a Deus que derrame a graça do Espírito Santo sobre o seu povo santo, a igreja.
para que possamos ser um povo que vai até a vinha do Senhor. Rezemos, irmãos, por todos aqueles que nos governam, para que tenhamos justiça, dignidade, para que os mais pobres sejam lembrados em suas aflições e em suas tribulações. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão dizendo não a Deus, pelo seu apego, pelo seu pecado, e não estão indo para a vinha do Senhor. Reze pela sua família, reze pelos seus conhecidos, peça: Espírito Santo, muda. Espírito Santo, converte. Espírito Santo, transforma. Espírito Santo, alcança. Por quem você reza agora? E apresentemos a nós mesmos e diga: Espírito Santo, eu estou aqui. E eu quero pedir a graça de mudar de opinião e crescer na virtude e na santidade. Espírito Santo, eu estou aqui e quero pedir a graça de perseverar no bem que estou e terminar nele. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir a graça de sermos mais santos, mais maduros. Tira de nós as nossas picuinhas, as nossas preguiças. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós não acolhemos aquilo que fez bem para tantos, como se não tivesse bem nenhum para nós ali. Espírito Santo, nós queremos pedir: muda o nosso coração, tira de nós a presunção, a arrogância e dai-nos fidelidade. Não quero. Espírito Santo, Tu sabes os meus apegos, das minhas manias, dos meus vícios, daquilo que em mim é deformado, desorientado. Vem em meu auxílio, Espírito Santo de Deus, para que não me falte o sim ao Senhor. E nós queremos reconhecer isso diante de Deus hoje e pedir o Espírito Santo. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, que diz não, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partir. Pegue suas mãos para o céu. Meta melomai, mudar de opinião pela força do céu. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Meta melomai. Se você quer isso, peçamos juntos. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor. Água do amor. O Espírito de Deus, O Espírito de Deus, nosso Senhor. peçamos, irmãos, o Espírito que nos converte. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar
o meu coração. Acolhei, Senhor Jesus, pela intercessão de São José, as nossas preces e esperanças. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.